Pânico! Quem não gosta? Seja achar que Yu-Gi-Oh! É o baralho do capeta, ou que crianças estão recebendo mamadeiras em formatos duvidosos, todo mundo conhece aquele assunto fake que pega sua avó ou seus pais do jeito errado e faz eles reproduzirem mentira repetidas vezes. Mas assustar idosos ou pessoas mais velhas não é novo. Inclusive assustar jovens não é novo. O maior exemplo disso é em 1938, durante a transmissão de A Guerra dos Mundos de Orson Welles e Mercury Theatre. A premissa era bem simples. Orson Welles e sua patota iam fazer um remake de A Guerra dos Mundos, livro clássico de H.G. Wells, e transmiti-la como novela por rádio para todas as pessoas dos Estados Unidos. Nessa época, nos Estados Unidos, era bem comum as pessoas chegarem em casa e ouvirem novelas e transmissões via rádio depois de, trabalharem nas minas de carvão ou algo do tipo. Mas nenhum deles poderia prever o impacto real que essa transmissão teria. Pra quem não sabe, Guerra dos Mundos é um livro muito famoso lá de 1897. Escrito por H.G. Wells, o livro retrata uma invasão relativamente realista para a época de alienígenas marcianos na Terra. E o livro ficou muito famoso exatamente por isso, porque ele usava referências geográficas e relevantes para a época que fazia com que o livro ficasse mais realista ainda, fazendo todo mundo se cagar de medo. A história se tornou um marco muito importante para a ficção científica. Tem até um filme do Tom Cruise adaptando a história de novo. A questão é que o Orson Welles, que no futuro ia dirigir Cidadão Kane, e o Mercury Theatre, que é a sua companhia de teatro, não queriam fazer uma transmissão normal. Eles queriam fazer uma transmissão foda de verdade. Então os caras criaram uma produção absurda, com voice-over, com imitações, com transmissões aparecendo que são ao vivo no rádio aparecendo, e o bagulho funcionou. Só que funcionou bem demais. A transmissão funcionou tão bem que as pessoas começaram a acreditar que realmente tinham marcianos invadindo a Terra que estavam transformando as pessoas em churrasco, pô. A histeria tomou conta dos Estados Unidos de forma inacreditável. Tiveram relatos de pessoas correndo pelas ruas, gastando seu dinheiro pra tentar fugir. Foi coisa de gastar as economias em pitu, tá ligado? Obviamente que era tudo fake. Isso inclusive foi avisado no início, no meio e no fim da transmissão. Essa é a maior prova de que as pessoas não escutam nada até o final. Inclusive, se você tá ouvindo o vídeo até aqui, não se esquece de dar like e se inscrever, por favor. Mas, voltando à histeria, a melhor coisa que surgiu dela foram os depoimentos das pessoas. Meu único pensamento durante tudo foi um prazer em saber que eu não ia ter mais que pagar o boleto do açougueiro. Mano, você vai morrer. Esquece o meio quilo de colchão mole que você pagou fiado no açougueiro e corre, mano. A gente foi pro posto de gasolina encher o tanque para fugirmos o máximo que conseguiríamos. O cara do posto não sabia de invasão alguma. Então, um amigo meu resolveu ligar para um jornal e aí descobrimos que era só um programa de rádio. A gente ouviu o resto e aí fomos dançar. Porra, maravilhoso. Eu ouvia, tava pra morrer, mas agora, eu quero dar o passinho do Jamal aqui. Eu peguei meus R$3,25 da minha poupança e comprei uma passagem pra longe. Eu tinha viajado 95 quilômetros quando eu descobri que era um programa. Coitado. Agora, eu não tenho nenhum dinheiro sobrando pra comprar o sapato que eu queria. Alguém, por favor, me manda um par de sapatos pretos tamanho 9B. Ou você tá zoando aí, mas em 1900 e caralhada, R$3,25 comprava um carro zero, pô. O cara gastou basicamente todas as economias dele. Alguém dá um sapato pro cara, pelo amor de Deus, ou uma casa, sei lá qual que é equivalente a um sapato agora. Você deve estar achando divertido rir dessas pessoas pelo fato delas terem sido meio bobas. Mas eu acho que é importante a gente olhar o outro lado dessa história. Primeiro, do mesmo jeito que hoje é moda falar de IA ou coisa do tipo, na época era muito moda falar de marciano. As pessoas realmente debatiam cientificamente se existiam marcianos vivendo em Marte, ou pelo menos civilizações passadas que foram extinguidas. E na cultura pop da época era bem presente também. Você tinha John Carter, você tinha várias histórias, a própria Guerra dos Mundos, que mostravam invasões alienígenas ou pessoas indo até Marte, ou ficções científicas baseadas em marcianos. Óbvio que pelo ângulo científico da época, os caras basicamente olharam pelo telescópio, viram umas linhas em Marte e falaram que era, civilizações que estavam acontecendo. 1938, né? Os caras estavam comendo o chumbo da parede ainda na época. Tem que dar uma colher de chá pros caras. Não é de se assustar que as pessoas acreditavam que marcianos poderiam invadir a qualquer momento. Existe um outro fator que também é importante a gente frisar, que, assim como o livro de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos,
A transmissão era permeada por detalhes muito realistas e muito verossimilhantes em relação à realidade que as pessoas estavam vivendo na época. O Orson Welles resolveu inserir no roteiro várias localizações reais da região perto da rádio que estava sendo transmitida a Guerra dos Mundos. É tipo falar, pô, o marciano tá pousando lá no Parque Ibirapuera, ou sei lá, algo do tipo. E não era só a questão das referências geográficas, mas o Orson Welles não era bobo também. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele colocou inserções tipo o plantão da Globo aparecendo no meio da transmissão, falando, pô, alienígenas estão invadindo, o bagulho tá ficando louco. Além disso, em um momento durante a transmissão, entrava um cara fazendo uma imitação do Roosevelt, falando tipo, realmente fudeu americanos, os marcianos chegaram e agora, pô, ajoelhem-se. Mas aí é foda também, porque se o William Bonner aparecer no plantão da Globo e falar alguma coisa extraordinária, eu vou estar mais inclinado a aceitar que existe de verdade, pô. Outra coisa que é importante é que em 1938 não tinha TV, não tinha internet, muito menos formas alternativas de você se informar. Era meio que o jornal impresso e rádio. As pessoas se apoiavam muito na rádio para saber o que estava acontecendo na hora. Essa dependência da rádio fez com que as pessoas não questionassem muito, até porque a rádio fala a verdade, pô. As pessoas não tinham experienciado esse nível de mentira ao vivo. E assim, era um momento que você tinha que estar meio que esperto na rádio, porque, pô, 1938, Hitler invadindo a Europa, Hindenburg pegando fogo, furacão nos Estados Unidos, tinha a crise econômica que tinha acabado de acontecer, tinha muita coisa que você tinha que meio que ficar esperto no rádio, porque você ia ter que sair correndo a qualquer momento. Muita gente não pensa sobre isso, mas quando você vive em uma sociedade que tá instável, ou seja, tem muitas coisas inacreditáveis, malucas, absurdas acontecendo ao mesmo tempo, você meio que fica condicionado a acreditar que o absurdo pode acontecer. Ainda mais se existem entidades querendo dar um empurrãozinho pra você acreditar em loucura. Aconteceu muita merda por causa disso. As pessoas começaram a ligar nas rádios, ligar pra polícia, começaram a pedir, pelo amor de Deus, ajuda pra entender o que tava acontecendo. Foi uma loucura, mas acabou que deu tudo certo no final. Ninguém se machucou muito seriamente, no máximo as pessoas só perdendo dinheiro pra comprar o sapato. E após toda essa loucura, o Orson Welles foi obrigado a fazer um pronunciamento público, porque ele foi processado, deu uma merda. E a linha argumentativa principal que se destaca dele, foi ele falando, pô, eu não achei que ninguém ia acreditar. E é engraçado como essa frase é inocente, mas ela foi usada e adotada por uma classe meio elitista e academicamente treinada pra falar que eles eram mais inteligentes do que as pessoas burras que acreditaram na transmissão. Os jornais, que não são bobos nem nada, capitalizaram nessa narrativa de que existiam idiotas que acreditaram nessa transmissão maluca e que as pessoas queriam ler sobre esses idiotas. Tanto que o período após essa transmissão foi povoada por matérias absurdas, malucas e mentirosas. Tinham títulos que implicavam que milhões de pessoas entraram em pânico e foi uma loucura, e na verdade não foram milhões, talvez umas milhares, talvez centenas, Além disso, existia um fator que era importante para os jornais implicarem que a rádio não era confiável. Existia uma guerra velada entre jornais e rádio para decidir em quem as pessoas deviam confiar. E os jornais achavam, obviamente, que as pessoas deveriam confiar em jornais. Também era mais lucrativo para eles se as pessoas acreditassem que jornais eram mais confiáveis. E se você for transportar esse acontecimento para hoje em dia, acontece muito isso com a gente. É só você olhar os algoritmos. Tem uma guerra dos mundos acontecendo para cada bolha de pessoas que existe na internet. Todo mundo tem a sua própria versão de pânico moral acontecendo o tempo todo. Toda máquina de mídia e de atenção hoje em dia tá voltada para fazer você sentir o mais desesperado possível. Mas se você sair e olhar pela janela, você vai ver que a situação tá ruim sim. Mas ela tá menos ruim e tá mais burra do que ruim de verdade. As pessoas que ganham dinheiro com o nosso desespero querem que todo dia a gente esteja maluco, tentando entender o que realmente está acontecendo. E é importante que a gente lute contra isso todos os dias. Tudo isso foi para falar, seja a pessoa consciente, entendida e calma, no qual as pessoas podem confiar para fazer as perguntas, para elas chegarem e falar, pô, realmente isso tá acontecendo? Que porra é essa? Não trate as pessoas com condescendência, como se elas fossem burras. Ajude elas a se informarem. E aí elas também vão te ajudar a se informar também. E por favor, não deixe a sua avó acreditar que Jesus de IA tá falando com ela pelo celular. Eu acho que essa história não é só sobre ingenuidade, independência, inteligência, mas é na verdade uma história sobre influência. Sobre você não acreditar em tudo que você ouve o tempo todo e sobre ter empatia com quem acredita. Mas enquanto isso, vai acreditando em mim e dá um like no vídeo.
a melhor aventura é sempre a próxima.